Boa tarde, pessoal do sétimo ano. Hoje a gente tem no nosso livro a Mudanças na Europa Feudal. Mas para compreender esse conteúdo, eu tenho que introduzir um pouquinho do que seria agora conteúdo do sexto, mas que até ano passado era conteúdo do sétimo, por isso que toda essa confusão, tá? Então, por isso nós vamos falar sobre a Idade Média no dia de hoje. Tudo bem? Bom, vamos começar do começo, né? O que aconteceu na Europa? Vocês devem se lembrar do sexto ano que existiam povos romanos. E os romanos, eles conquistaram, invadiram, tomaram posse de um monte de territórios. Não foi? Mas os próprios romanos começaram a entrar em uma série de crises, tanto dentro do território deles, quanto com outros povos de fora. Quer ver um exemplo? Dentro do território deles, existia muita desigualdade social. E eles tinham como principal fonte de trabalho o trabalho escravo. Só que esses escravos eram capturados de guerra. Como o território deles cresceu muito, eles não tinham mais força para controlar toda a região e ainda invadir outros. Então eles pararam de fazer guerras, certo? E diminuiu a quantidade de escravos. Sendo assim, algumas pessoas que viviam até então sendo meio que repreendidas na violência começaram a ser necessárias para trabalhar. Ah, professora, elas não trabalhavam antes? Quase a maioria delas vivia de maneira mais independente, quase como passando fome, tá? Por quê? Porque a maioria das terras das pessoas ricas, das pessoas que tinham dinheiro, tinha escravo. Quando começa a contratar essas pessoas, e essas pessoas elas eram reprimidas com muita violência, os romanos eram brutos, né? Quando essas pessoas elas começam a ser contratadas e serem necessárias, elas começam a exigir direito. E os romanos não têm como lidar com a quantidade de terras, mais as revoltas dessas pessoas, e as pessoas que tinham terras que foram invadidas pelos romanos começam a querer voltar para reconquistar essas terras. Então os romanos têm que lidar com conflito interno, com conflito externo, uma bagunça. E entre esses povos, que eles chamavam de bárbaros, por que bárbaros? Porque não falavam nem latim nem grego. Então todos os outros povos eram chamados de bárbaros. Prof, é verdade que os bárbaros eram violentos? Depende de que povo que a gente está falando. Como nós estamos falando de vários povos diferentes, é difícil a gente colocar numa panelinha, né? É tipo falar assim, é verdade que todo brasileiro gosta de comer peixe? Ai, como assim todo brasileiro gosta de comer peixe? Depende de que brasileiro estamos falando. Mesma coisa quando a gente está falando de povos bárbaros, tá? Alguns desses povos eram os germânicos. Prof, mas é germânico ou é bárbaro? É tipo assim, ó. Germânico eram povos que tinham um tipo de costume, viviam em um local ali parecido. Então, bárbaros é todo mundo, que não for nem romano nem grego. Germânicos eram aqueles que viviam em torno do rio Danúbio e que tinham uma tradição, né, uma religião parecida. E existiam os francos, que eram um povo mesmo, com o mesmo governante. Beleza? Espero que sim. Então, vai diminuindo, né? Tipo, Brasil, Bahia, Luiz Eduardo, tá? Vai centralizando, focando cada vez mais. Por que a gente está dando destaque para os francos? Porque os romanos, eles não conseguiam mais lidar com outros povos, eles começam a pedir aliança. E um desses povos que eles se aliam são os germânicos. Vários povos germânicos. Se aliam para impedir outros povos de entrar. Só que, aí que o negócio vem. Os francos se converteram ao cristianismo, tá? Eles se converteram ao cristianismo. O cristianismo, a Igreja Católica, que era a única igreja cristã da época, ela foi criada pelos romanos. Se você já foi na Igreja Católica, se você é católico, você sabe que a Igreja Católica se apresenta como Igreja Católica Apostólica Romana, porque foram os romanos que organizaram a Igreja Católica, tá bom? Então, o que aconteceu? Os francos, eles viraram católicos. O rei se chamava Clovis. Ele casou com uma princesa cristã chamada Clotilde. Olha a combinação, Clovis e Clotilde. Então, ele meio que aliou um grande centro de influência romano, que era a Igreja Católica, com o poder dos francos, que era o rei, certo? Chegando ao ponto de um desses líderes dos francos, que foi Carlos Magno, ser nomeado herdeiro dos romanos. Gente, isso sem ser romano, sendo um dos povos francos. Aqui nessa imagem dele, a gente vê o quê? A gente vê que numa mão ele tem a espada, que é o símbolo germânico, e na outra a cruz, que é o símbolo romano.
E se misturaram muito, porque isso foi muito tempo dessa maneira, e se misturou muito os costumes dos bárbaros com os costumes dos romanos. Então a gente vai ter a chamada Antiguidade Tardia, ou o início da chamada também Idade Média, certo? Esse início a gente tem então Carlos Magno, que foi um grande criador de universidades, ele organizou a administração do território, aqui está o território que ele conquistou, e nesse território ele desenhou uma nova forma administrativa que mais tarde viraria a corte. Vamos usar a imaginação e eu vou desenhar. Ai, que legal, prof. Bom, aqui, ó. Vamos imaginar que na fronteira, tá, do seu território, Carlos Magno criou as marcas. O que eram as marcas? Marcas eram territórios na fronteira que eram protegidos pelo marquês, sim, marquês, e que tinha a função de vigiar, de observar se existia alguma ameaça, tá bom? Também criou os condados. Os condados, vou desenhar aqui sim, tá? Esse negocinho vocês imaginam que é. Os condados eram territórios em que o conde, né? O conde, ele administrava. Então, ele cobrava impostos, ele aplicava justiça, ele representava o rei, tá? Existiam também os ducados. Os ducados, eu tô pondo esses desenhos porque é o que tem aqui, tá, gente? Nessa ferramenta que a gente tá usando. Os ducados eram onde morava o duque e era uma região de maior liberdade. O duque, ele podia organizar ali seu exército, ele tinha uma série de vantagens. Normalmente era alguém, ó, coligado do Carlos Magno. Mas o Carlos Magno não era bobo nem nada, então ele criou os chamados missi dominici. O que é o missi dominici? É um cara que ficava viajando de um lugar para o outro, como um espião, um agente secreto. E ele ia observar se a galera que foi escolhida pelo rei estava seguindo as regras mesmo. Então, Miss Dominici, ele era um X9. Ele era um espião. Ninguém sabia quem era um Miss Dominici. E assim formou a corte. Além de formar a corte, o Carlos Magno também criou as primeiras universidades porque ele acreditava que só um povo intelectualmente desenvolvido poderia ser um povo no progresso e tudo mais. Acontece que Carlos Magno, assim como todo mundo, não ficou para semente, né? Ele morreu. Quando ele morreu, o filho dele era meio abestalhado, não teve muita influência. Com isso, galera, aquela corte que eu falei para vocês antes, né, que tinha ali seus cargos, essa corte ela tomou uma certa autonomia, para não dizer muita autonomia, e começou a governar aqui e ali. Mais tarde, esse filho do Carlos Magno também faleceu. E aí a gente tem um período longo de uma treta entre os três filhos desse rei, né? Ou melhor, os três netos de Carlos Magno. Por quê? Pela lei da época, o mais velho seria o herdeiro. Entretanto, o mais velho ele também tinha uns probleminhas. Então, o que aconteceu? Os outros quiseram se aproveitar da situação para virarem reis. E aí que o negócio pega. Passaram muitos anos sem escolher quem era. Até que foi assinado o Tratado de Verdun, que dividia as terras de Carlos Magno em 3. Estados pontifícios, gente, eram partes que eram da Igreja Católica, para a Igreja Católica fazer como quisesse. Qual foi o problema? O problema foi que foram muitos anos que o conde, que o marquês, que o duque tiveram uma grande autonomia. Então, essas pessoas, elas não respeitavam muito esses reis. E aí surgiu a necessidade de fazer um acordo, tá? Eu já volto aqui. Esse acordo é o chamado esquema de suzerania e vassalagem. O que é isso? O que acontece? Ia lá, né, o rei falava, olha, Taline, que sou eu no caso, né? Taline, eu tenho esse território aqui, vamos voltar aqui no mapa. Deixa eu fazer um desenho de novo. Olha só, Taline, você que era condessa de Luiz Eduardo. Eu tenho um território aqui, esse quadrado, tá? Esse quadrado é muito grande, tá? O mapa tá pequenininho aqui, mas é muito grandão. E eu sei que você se tornou uma condessa muito influente, que você tem seguidores e tal. Então, nós vamos fazer um acordo, tá?
Isso o imperador Lotário I falando para mim, tá? Que tá ali, ó, Lotário I no mapa. Ele falava, ó, Thaline, seguinte, eu te dou essa terra, você vai administrar, é sua para fazer como quiser, sinta-se livre, tá? Só que, em troca, eu quero que você me proteja. Rolou guerra, rolou treta, você me protege. Recapitulando. O imperador Lotário I, ele estava me dando terras, em troca, eu daria lealdade a ele. A pessoa que dava terra, e quando ele cedia terra, gente, era num ritual católico, ele cedia terra para que eu fizesse o que eu quisesse. Ele não ia influenciar desde que eu cumprisse a minha parte. Essa troca é uma herança, é um costume dos francos, né? Aliás, dos germânicos em geral, que é o costume de servir, da honra em servir a um grupo militar e da lealdade, troca de lealdade, além do direito consuetudinário. O que isso significa? O direito através da fala, eles não escreviam, né? Mas eles seguiam à risca aquilo que eles estavam falando, tá bom? Então, olha só. Eu fazia, beleza. Vamos supor que a minha terra ela era muito, muito, muito grande e eu decidi dar um pedacinho dela. Peraí. Esse pedacinho aqui que eu desenho quadrado, eu cedi essa terra para... Está no nome. Para o João, tá? O João vai ganhar essa terra, beleza? O João, mesma coisa, tá? João não me deve nada, além da lealdade, ele pode fazer o que ele quiser. Olha só, a pessoa que ganhava a terra, né? Ela era chamada de vassalo. E a pessoa que doava era o suzerano. Então, o rei, o Lotário I era meu suzerano, eu era vassalo do rei. O João era meu vassalo, eu era suzerana dele. Ou seja, a pessoa podia ser suzerana e vassala ao mesmo tempo. Agora eu pergunto, se João é meu vassalo, ele é o quê do imperador? Nada. Poxa, professora, como assim? Nada. Ele jurou lealdade a mim. Só que no fim das contas, o rei, o imperador Lotário, né, assim como Carlos o Calvo e Luís o Germânico, eles eram grandes suzeranos. Eles não influenciavam nessas terras, que são chamadas de feudos, que eu já vou falar melhor sobre isso. Não influenciavam, falava, beleza, você se vira, faz como quiser, direito seu. Mas é como se todos os vassalos, diretamente ou indiretamente, devessem obediência a eles. Por quê? Se a Thaline devia obediência ao Lotário e o Lotário entrasse em guerra contra Luís, Thaline ia ter que ir junto, certo? Só que Thaline ia junto sozinha? Não, ela ia chamar os vassalos dela. Agora, é diferente de se o João entrasse em guerra contra... Deixa eu desenhar aqui um outro. João entrou em guerra contra Luís, aqui, tá? Não, Luís já tem imperador. Contra Marcos, tá? Que tá aqui. Essa é a terra do Marcos, vamos imaginar. Beleza? Essa é a terra do Marcos, aqui o quadradinho do Luís. Entraram em guerra. Nem eu, nem o imperador, temos que entrar na guerra com ele. Entendeu? Agora, se eu entrar em uma guerra, ele tem que entrar comigo. Beleza? Então tá bom. Espero que sim. A sociedade nessa época, na chamada Idade Média, a gente vai chamar de Alta Idade Média, porque é o momento em que mais é forte essas características, era dividida em 3 classes. O clero, que eram os que rezavam, né? Clero, gente, é uma palavra bonita para membros da Igreja Católica. A nobreza, os que guerreiam. Ô, professora, mas os que guerreiam não são soldados? Também são soldados. Mas, quando eu estou falando dos que guerreiam, na verdade, eu estou falando dos líderes do exército, que era a nobreza. E os camponeses e servos, que eram os que trabalhavam. Depois de um tempo, vai surgir aqui no meio, vai surgir uma outra classe, os vilões, também chamados de burgueses. Vilões de moradores da vila e não de coisa de novela, tá bom? Então aqui está a suzerania e vassalagem, nós temos o suzerano, que é o rei, ele cedia o quê? O feudo, a terra, a fazenda, a propriedade de onde se extraía um benefício. E ganhava em troca fidelidade, serviço militar e conselho, tá?
O suzerano, o vassalo também podia ser suzerano de outros, certo? Que poderiam ser de outros e assim por diante. Gente, para você ser um vassalo, você não precisava ganhar uma fazenda. Podia ser algo menor, podia ser um castelo, podia ser uma ponte. A professora, uma ponte, quem queria ganhar uma ponte? Na época, as estradas elas eram pequenas, eram poucas, pequenas. Então, todo mundo que passava pela estrada pagava para isso. Não é à toa que surgiram nesses lugares os salteadores, que eram os ladrões dos ricos, né? Tipo Robin Hood. Só que muitas vezes sem passar para os pobres. E existiam os feudos, que eram as fazendas. Aqui é um exemplo de feudo. No feudo existia o castelo, que no início, gente, foi de madeira, depois que ele se torna um castelo de pedra. Tinha castelo que demorava até 30 anos para ser construído. E o castelo costumava ser em cima da parte mais alta da terra. Se não houvesse, se fosse plano, eles faziam artificialmente uma mota, que é como se fosse uma montanha artificial. Existiam as casas dos servos e as terras produtivas. Então a gente tem o manso comunal, vocês podem ver, são as terrinhas que ficavam perto da casa do servo, e o manso senhorial, que eram as terras onde o servo produzia uma quantidade de dias da semana para o seu senhor. E haviam aqui atrás os mansos comunais. Manso servil, desculpa. Manso comunal eram as terras comuns, normalmente onde se colhia frutas, sementes, a floresta, onde levava bichos para comer e tal. Também no feudo costumava ter uma capela, uma igreja, e uma parte das terras era dada para a igreja, um moinho que se pagava para usar, um forno, era forno feito de pedra na época, né? Não existia esse forno móvel, era um forno grande. E tudo que se usava, que pertencia ao senhor feudal, você pagava para isso. A vida do servo, gente, o servo ele é diferente de um escravo, porque ele não é uma posse, o escravo ele pode ser vendido, pode ser comprado, pode ser negociado, e o servo não, a pessoa livre, ela pode ir embora quando ela quiser. E por que ela não vai? Porque ela tem laços de dependência, ela tem medo de sair dali e não tem mais como sobreviver, tá? Então, o que aconteceu? Depois vocês vão entender o motivo na próxima aula, tá? Porque não vai dar para falar tudo nessa. Então, o que aconteceu nessa região? Deixa eu só ver quanto tempo que eu já estou falando. Então, o que acontecia nessa região? O servo, ele pagava para tudo. Ele pagava para usar o manso servil, ele pagava a não morto, por exemplo. Eu ia morar nesse lugar. Aí meu pai se registrava, ele pagava uma taxa para usar aquela terra, para ser terra emprestada para ele, certo? O que ele produzia naquela terra, uma parte ele pagava como aluguel ao senhor feudal. E também, em troca de poder viver na fazenda, no feudo, ele trabalhava de graça no manso senhorial por alguns dias da semana. 2, 3 dias, tá? Ele também pagava para usar o moinho, para usar o forno, para usar o estábulo, tudo ele pagava. Então, a vida do servo era pagar. Outra questão era a própria igreja católica. Era obrigatório pagar o dízimo. Hoje, gente, você vai na igreja, você paga o dízimo se você achar que deve pagar. Na época era obrigatório. Toda vez que vinha um padre, um bispo para o feudo, os servos tinham que pagar uma taxa. Então o servo, se eu dissesse assim, o servo estava submetido à cruz e à espada, o que eu estou dizendo? Que ele tinha que respeitar, obedecer, abaixar a cabeça para a cruz e para a espada. Eles sustentavam essa galera. Na época, apenas o filho mais velho era herdeiro, inclusive do próprio senhor feudal, e os outros eles eram investidos como cavaleiros ou entravam para a igreja, tá? Essas investiduras eram tipo lutinhas e tal para determinar quem seria. Se você fosse filho do senhor feudal, você poderia se tornar um comandante de exército e quem sabe em breve ganhasse um feudo. Ser cavaleiro era a única chance de crescer na vida. Então, os servos, eles costumavam tentar essa estratégia. Só que para virar cavaleiro, basicamente, você tinha que jurar lealdade ao senhor feudal e você mesmo comprava. Tipo, era o próprio cavaleiro que comprava a armadura, a espada, o escudo, tudo, tá? O rei nem sempre conseguia proteger todo o território. Então, tinha lá o lotário que a gente olhou. Então, o que acontecia? Cada senhor feudal, ele era responsável pela terra em volta do seu feudo, tá? Como eu falei, as estradas podiam cobrar pedágio. As estradas eram importantes para soldados, comerciantes, camponeses e dos salteadores que eu já falei para vocês, tá? Os feudos eram muito extensos, era uma grande quantidade de terras. Eram construídas fortificações, inicialmente de madeira, depois de pedra.
Enfim, falei aqui sobre essas construções todas. Então aqui, olha, um castelo de madeira, né, como ele era antigamente. Antigamente, gente, o castelo ele não era para habitar ali dentro. Ele era um ponto de encontro dos cavaleiros, né? Depois é que passou a família, a família dona do feudo a viver ali. E é interessante porque apesar da gente imaginar e ver naqueles filmes que era uma vida cheia de luxo, não era tudo isso. Tinha, sim, mais luxo do que todos os outros, né? Mas era uma região fria, úmida. Na parte mais de baixo do castelo, todo mundo que fazia os serviços como os de tecido, os de cozinha e tal, faziam ali. Inclusive, sobre cozinha, é muito interessante. Quase ninguém comia de talher na época. Apesar de terem garfos para todo mundo, faca era compartilhada, né? Se comia muito com a mão na época. E os copos, os pratos, eles eram de madeira. Os de metal eram reservados às pessoas mais ricas e importantes. A construção do castelo durava até 30 anos, com o trabalho de centenas de pessoas. Aí vem um ponto importante. O feudo ele era autossuficiente, ou seja, tudo que era usado dentro do feudo, tudo, tecido, os grãos, frutas, a carne, tudo era produzido dentro do feudo. Não precisava fazer comércio com outros lugares. Exceto por duas coisas, ferro e sal. Por quê? Porque ferro e sal você não encontra em todos os lugares. Tem áreas de mineração para extrair essas coisas, certo? Então, ferro e sal eram as únicas coisas que vinham de fora. E eram coisas caras, tá? Mas até mesmo a casa do ferreiro, a pessoa que moldava esse ferro, era dentro do feudo. Os mansos, como eu falei, eram três áreas produtivas. Dentro do castelo haviam muitos artesãos. Esses artesãos faziam tecidos, ferramentas de metal, joias, faziam, além do tecido, fazia a própria costura da roupa, sapatos, enfim, várias coisas, tá? Fornos e moinhos eram construções do senhor feudal, então se pagava taxa para usar. Como eu falei, a questão da festa que eu falei para vocês, né? Das gamelas e tal, e se comia tudo com mão e colher e tal. Para os nobres, o banho não era comum, mas em dias frios era numa tina de madeira, né? Eles não tomavam banho sempre. Mas em dias frios eles tomavam banho numa tina de madeira, numa bacia de madeira, com água morna, e em dias quentes no rio, né? Buscava-se manter a limpeza do castelo com água vinda dos poços. O vaso era uma latrina, era um buraco aberto na parede e os dutos caíam para fora do banheiro. Então a pessoa fazia suas necessidades e saía porta fora. Os contos de fada na época, eles serviam para transmitir conhecimentos e educar. Eles não eram algo tão meigo e tão doce como o de hoje, eles serviam realmente para dar lições. Lembrando que era uma sociedade com muito medo, né, na Idade Média. Era uma sociedade que vivia os perigos dessa época e era uma época instável e realmente perigosa. Então o medo era constante. Então as histórias elas transmitiam justamente os perigos dessa vida para as pessoas. Certo? As cidades, elas não desapareceram nesse início da chamada Alta Idade Média, depois vai mudar, tá? Elas se transformaram, elas diminuíram no início, a primeira fase, e depois elas voltam a crescer. A gente tem que lembrar que essa Idade Média durou 1000 anos, e 1000 anos, gente, não dá para imaginar que tudo vai estar sempre igual, né? Imagina que 30 anos atrás a gente não vivia algo que é igual a hoje, então imagina um pessoal que viveu 1000 anos. Essa sociedade ela era basicamente rural. Entretanto, a partir do século X, novas técnicas são criadas, novas coisas, se aumenta a população, se aumenta a quantidade de produtos e a coisa se transforma. E esse é o início do da próxima aula, né, que é do livro de vocês. Mas eu quero falar um pouquinho também sobre a Igreja Católica. A Igreja Católica ela era muito influente por quê? Gente, na Idade Média, a gente vai falar também na próxima aula, rolou Guerra dos 100 Anos, que foram 116 anos de guerra direta, mentira, de uma mesma guerra, de mesmo motivo, com pequenas pausas. Rolou fome, rolou a peste negra, uma baita de uma doença que matou muita gente na Europa. Rolou as cruzadas, que foram guerras também com outros povos, com os muçulmanos. Então foi um período muito instável e muito perigoso. As pessoas tinham muito medo. A única instituição que não se transformou, que se manteve, foi a Igreja Católica. Então não é à toa que a Igreja Católica era tão importante. A igreja era tão importante, gente, que as pessoas elas não se reconheciam como um país ou cidade. Até porque cada cidade era independente, né? Cada senhor feudal era como um mini-rei,
né? Ele fazia como ele quisesse. Então, às vezes, os feudos não falavam, as fazendas não falavam nem o mesmo idioma. O senhor ia lá e criava uma nova língua, criava uma nova moeda, regras, tudo diferente. Então, eles não se reconheciam pelo rei, né, por aquele lotário. Eles se reconheciam pelo senhor feudal. Estou no feudo da Thalina, estou no feudo do João, estou no feudo do Luiz, tá? Mas se reconheciam, eles tinham algo em comum. A Igreja Católica. Eles se reconheciam como uma sociedade cristã. Então, a Igreja Católica era tão importante, que era o sinônimo de unidade para essas pessoas. E aí a gente vai falar sobre como que a Igreja Católica se organizava nessa época, também na aula que vem. Beijo, até a próxima.